Agora nós vamos ao vivo direto para os estúdios da Primeirinha da cidade, FM o Dia 92.7. Lá vamos conversar com a Nájila Fernandes e também com a Arimatea Azevedo. Pessoal, boa tarde para vocês e sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Lívio. Arimatea, vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre o deputado federal Flávio Nogueira, que ele está sendo apontado como possível relator de um processo contra um deputado por quebra de decoro. Lívio, o deputado é um do Rio de Janeiro, do PSOL, o Braga. Ele chamou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de juiz ladrão. Quer dizer, é um linguajar que realmente não pega. É o deputado Glauber Braga. O uso de uma afirmativa que o Moro pode ter sido chamado, ou como está sendo, né? E principalmente depois das revelações de conversas entre ele e os procuradores da Lava Jato, está sendo chamado de parcial, de juiz injusto, de conluio com essas coisas com o Ministério Público, tudo. Agora chamar de ladrão. Ladrão de consciência? Ladrão de quê? Então, cabe aí foi denunciado ao Conselho de Ética que, claro, quer saber o que ele vai dizer. Mas ele mesmo já entrou ele mesmo, Braga, Glauber Braga, já entrou com pedido para nem sequer nem aparecer lá, para ver se o Conselho encerra a história. Não sei se ele pediu desculpa ou se ele se retratou. O deputado Flávio Nogueira precisa resolver a situação dele, né? Ele está esperando uma decisão do PDT para decidir o dia que pode sair do partido. Ele, junto com o piauiense, o outro colega daqui, o Átila Lira, eles votaram contra a orientação dos seus partidos no projeto da reforma da Previdência. E por conta disso, o Átila Lira foi até expulso do PSB. Não se avalia como sendo essa a posição que o PDT pode tomar contra o Flávio, mas que bem que o Flávio gostaria. Porque quem pensa que o Átila Lira não gostou, está enganado. O Átila estava apostando exatamente na expulsão, para ele poder ter essa janela livre para optar por nova legenda, como já fez, se filiando ao Progressistas aqui no Piauí. E assim também espera o Flávio Nogueira. O Flávio Nogueira, não sei se ele disse para que partido vai, mas o Ciro Nogueira, presidente do Progressista, está no rastro dele, para puxá-lo para filiar-se aqui ao partido. Ari, era justamente sobre esse assunto que eu queria tocar com você, porque durante a filiação de Átila Lira ao Partido Progressistas, nós aqui da Udia TV conversamos com Flávio Nogueira e ele se mostrou muito bem à vontade com a ideia de migrar para o PP. Ele está esperando a decisão do partido, né? Como eu disse, não há uma expectativa de que ele não seja tão dura a expulsão, mas não é ruim para ele. Antigamente, você lembra? Quando o partido se dizia que o mandato do partido e que se abra a janela, né, o período que abre essa janela para a pessoa decidir sair, ele pode correr risco até de perder o mandato. Uhum. E aqui eu cansei de alertar com relação ao Átila Lira. Tinha gente do PSB esperando, se o Átila fosse se filiar a outro partido sem que houvesse essa decisão lá da direção nacional, alguém poderia pedir a cassação do mandato dele. Mas claro. Sim, deu certo para ele, terminou sendo expulso e ele já está em nova agremiação. Meu caro Ari, queria seu comentário sobre um assunto que nós já falamos muito aqui na sua participação direto da FM O Dia. Na realidade, alguns deputados, todos os deputados que atuavam como secretários do Palácio de Karnak retornaram à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que disseram que gostariam de participar sobre os debates acerca dos empréstimos, do orçamento para 2020. Mas você consegue ver alguma movimentação de retorno desses deputados às secretarias? Eu não consigo ver a verdade dessa história deles. E aqui já se discutiu, já se disse isso. Aliás, agora há pouco com o Lucas Pereira e a Nájila Fernandes, a gente comentou sobre isso. Moço, conversa para boi dormir. Eu ouvi já hoje atribuindo ao deputado Wilson Brandão, que é um sujeito sério, dizer que vão votar depois de votar o orçamento. Para quê? Olha, primeiro o seguinte, vamos acreditar nessa história que eles saíram para votar o orçamento. O que isso deduz? Que o governador só tem gente inconfiável do lado dele.
governador dá emprego, eu digo emprego, pode até ferir suscetibilidades, mas é isso, dá emprego para 6 pessoas. Quer dizer, porque ele convoca os deputados para dar espaço para os suplentes. E esses suplentes não são confiáveis, ao ponto de os deputados saírem dos seus cargos para ir votar uma matéria de interesse do governo. Primeiro começaram dizendo que era a história dos empréstimos. Já votaram os empréstimos. E agora, reforma que nada. Isso aí foi a história dos 2 primeiros suplentes. Eles podem vir aqui até me demitir e fazer eu morder a língua. 2 primeiros suplentes, Bessar e o Varto Lacerda, que não aceitaram, ele diz isso publicamente, não aceitaram mais a situação que é imposta ao suplente, ter direito a apenas um puxadinho lá, por generosidade do presidente do Legislativo, e 2 ou 3 gabinetes, porque a verba indenizatória, todas, eles são obrigados a passar para o titular do mandato. Isso é o que precisa ser revisto no Brasil, que não é coisa só da Assembleia do Piauí, não, é no Brasil inteiro, é na Câmara dos Deputados. O Parlandim pode negar, mas pergunta o Parlandim quantos funcionários ele tem no gabinete do Fábio Abreu. Se tiver 2, tem muito, porque o gabinete está dividido entre Fábio Abreu e Berlong Solano. Berlong Solano voltou de lá como deputado. Essa excrescência acontece na política do Brasil. Então, voltando à questão dos 2, sem me tomar seu tempo, só pura falácia essa história de que vão voltar depois da coisa do orçamento. Eles vão voltar sim, que o governador se permite a isso. O cidadão sai, deixa o seu apaniguado, o seu faz tudo lá e vai ser deputado. E depois voltar para fazer o que se o outro já está fazendo por ele. Então, qualquer outra informação que eles derem, diferente dessa que eu estou lhe dizendo, é só para conversa para boi dormir mesmo. Ok, Ari, então só para a gente registrar agora, voltamos a falar de um assunto ligado a Brasília, porque Augusto Aras foi aprovado em sabatina realizada pelo Senado Federal como novo Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, ele está preocupando muito a sua própria categoria, porque todo mundo sabe como é que a história... Ele foi avisado até pelo WhatsApp. Olha, você vai ser o Procurador da República e tal. E quando todo mundo se permite e dizer que o Ministério Público é uma carreira de Estado, estão querendo fulanizar a coisa e dizer, ou minimizar a coisa e dizer que não, o Augusto Aras vai ser subordinado ao presidente da República. Ficou uma coisa assim meio difícil para os colegas dele engolirem. Primeiro, ele saiu fora de uma lista tríplice, coisa que não acontecia há mais de 15 ou 20 anos, uma lista tríplice. Segundo, tem mesmo essa constatação de que ele se acertou com o presidente da República em defender e agir em torno de certos assuntos de interesse do governo. Então, fica mais ou menos aquela coisa, Lívio. Numa banda, ele é o chefe do Ministério Público, carreira de Estado. A outra banda, ele faz parte da administração pública, que tem um chefe, que é o presidente da República. Ele andou falando no Senado, defendendo pontos, inclusive preocupantes. Ele disse que faltou a turma da Lava Jato lá no Curitiba, em todos esses procedimentos da Lava Jato, que resultaram em denúncias, condenações, faltou cabeça branca. Quer dizer o quê? Que os meninos lá, Deltan Dallagnol e os outros, foram precipitados. É muita coisa que o Aras pode fazer aí, vai surpreender, principalmente entre os seus comandados.